Seja lá o que você faça, não vire as páginas, não escreva o seu nome, não acredite em nenhuma palavra. Dê meia volta enquanto pode, ou viva para sempre com o arrependimento. E Stanford. Opa, e aí? Sim, eu aceitei o acordo de Bill. Brincadeiras à parte, nunca pensei que iria dizer isso, mas eu realmente simpatizei com Bill Cipher. Não me interpretem mal, ele não merece ser desculpado, até porque ele cometeu todo tipo de maldade que alguém poderia cometer. Porém, não dá pra negar que o livro mostra um lado dele que nunca pensei, e talvez nem você pensou que veria de um personagem como ele. Parece que aquele ser todo poderoso e maléfico, talvez carregue consigo uma enorme quantidade de culpa. Desde a sua estreia em 2012, Gravity Falls tem sido cheia de mistérios e códigos. Conforme Dipper e Mabel chegam à cidade sobrenatural de Gravity Falls, eles tentam entender a magia ao redor deles e decodificar o código, um guia para a estranha cidade. Mas o que fez Gravity Falls ser um ponto fora da curva foi a forma como instigou nós, o público, a tentar descobrir mistérios ao longo do desenho, permitindo que teorias populares de fãs previssem coisas como o tio-avô Stan ter um irmão gêmeo, e que os símbolos na roda da abertura do desenho correspondem aos personagens da animação. No entanto, a série animada da Disney terminou com várias perguntas sem resposta, com ainda mais surgindo no lançamento do Diário 3, Dipper e Mabel e a Maldição do Tesouro do Pirata do Tempo, e também no mais novo, o livro do Bill. Várias perguntas de histórias anteriores são respondidas, especialmente aquelas sobre Bill Cipher e Axolot. Uma das principais perguntas que o público tinha era se Bill Cipher havia sobrevivido após o final de 4 partes de Gravity Falls. Depois de trazer o estranhagedon em Gravity Falls, Bill queria levá-lo ao mundo todo, porém precisava da ajuda de Ford para isso. Ford e Stan enganam Bill para entrar na mente de Stan, e acaba por usar a arma que apaga as memórias da Sociedade do Olho Cego, que parece destruir Bill. No entanto, algumas evidências fizeram os fãs questionarem se ele realmente estava morto. Na cena em que Bill está sendo destruído, ele grita uma frase que, quando colocado ao contrário, ele diz a seguinte frase: Axolot, minha hora chegou para queimar. Invoco este poder ancestral para que eu possa retornar. Por outro lado, as memórias de Stan voltaram, o que significa que Bill provavelmente poderia retornar. Finalmente, ao invés de ser completamente erradicado, Bill se tornou uma estátua de pedra na floresta, e a sua mão ainda estendida para um acordo. O livro de Bill revela que ele de fato sobreviveu, e ele o fez com a ajuda do Axolot. Essa figura aparece em outro livro junto aos irmãos Fiennes, Dipper e Mabel e a Maldição do Tesouro do Pirata do Tempo. Nesse romance de escolher sua própria aventura, um caminho leva a um final secreto encontrado através de um site codificado, onde Dipper e Mabel encontram o Axolot. Dipper pergunta sobre Bill, e o Axolot inverso responde essencialmente que Bill sente falta de sua dimensão que queimou, e deve invocar o Axolot para fugir da culpa. Ele basicamente estava profetizando o que iria acontecer. Axolot também diz: se ele quer tirar a culpa, o meu nome ele irá invocar. Uma maneira de absolver seu crime, uma forma diferente, um tempo diferente. Esse poema indica levemente como Bill poderia ter sobrevivido, mas o livro de Bill dá a explicação completa. Quando Bill invocou o Axolot, ele foi trazido do espaço e do tempo para pedir outra chance. Axolot diz a Bill que ele deve se juntar a um programa e mudar seus hábitos, e o poderoso vilão se alegra, pensando que ele enganou outro deus. No entanto, o programa acaba sendo uma terapia interdimensional no teraprismo, onde se espera que ele se reabilite completamente. Então, ele reencarnar em outra forma de vida, como um lagarto ou um esporo. Isso explica a declaração de Axolot de que ele assumirá uma forma diferente, e pelas teorias, ele reencarnou como King, um personagem bastante fofo de A Casa da Coruja. Também explica a própria existência do seu livro, que acaba sendo um diário terapêutico que Bill enviou para a Terra, apesar de ser contra as regras do teraprismo. Em essência, Bill conseguiu se salvar apenas para acabar em seu pior pesadelo, um lugar onde ele precisa ser honesto e confrontar seus sentimentos. E foi justamente isso que me fez querer fazer esse vídeo. Além dos mistérios que Gravity Falls sempre apresenta, ele sempre teve lições para nos ensinar, histórias de amadurecimento, histórias de mudança, histórias de entender a si mesmo e seus erros. E foi aí que o livro me ganhou, porque ele mostra um lado do Bill que, para ser bem sincero, é bastante humano. É até irônico dizer isso como um ser tão cruel quanto ele, mas talvez passar um tempo na Terra com um certo alguém fez ele começar a realmente ter sentimentos, a se apegar. Ele ainda quer cumprir seu plano de mudar a realidade, mas ele claramente se sente triste, ou até mesmo traído por alguém que ele achava ser um amigo. O livro mostra que ele foi traído diversas vezes ao longo dos séculos aqui na Terra, mas dessa vez
dessa vez foi bem diferente. Os fãs sabem há muito tempo que Bill destruiu seu mundo natal, a segunda dimensão. Isso fica até implícito no desenho, uma das muitas razões pelas quais Gravity Falls é um dos desenhos animados mais sombrios da Disney. No entanto, o novo contexto do livro do Bill mostra que Bill ficou profundamente traumatizado por destruir sua dimensão e que provavelmente foi um acidente. Durante toda a sua vida, ele pôde ver a terceira dimensão, mas era proibido até mesmo mencionar tal coisa em seu mundo 2D. Alguns códigos ocultos na página do livro em canudos indicam que ele foi medicado para impedi-lo de vê-la. No entanto, embora ele se veja como superior às outras pessoas de sua dimensão, não parece que ele destruiu sua dimensão em uma tentativa de vingança. Ao invés disso, ele afirma que queria libertar todos de suas ilusões, mostrar a eles o que estavam perdendo e fazê-los ser gratos a ele. E dá para entender essa questão, da mesma forma que nós, seres humanos, achamos loucura a ideia de uma quarta dimensão. Não é teoricamente impossível, mas nós simplesmente não conseguimos enxergar. Da mesma forma que os seres 2D do universo do Bill não conseguem enxergar a terceira dimensão, algo que para eles seria loucura e talvez acabaria com as suas crenças, ou eles simplesmente tinham medo do desconhecido. Existe um livro que fala justamente sobre isso. Em 1884, Edwin Abbott criou um livro chamado de Flatland, um romance em muitas dimensões, onde ele conta a história de figuras geométricas de duas dimensões, onde eles vivem em um mundo onde não existe uma terceira dimensão. Porém, quando uma esfera que é uma figura tridimensional visita seu mundo, eles ficam muito assustados e sem entender nada. E acredito que foi isso que aconteceu com Bill, e talvez até aconteceria com seres humanos se dessem de cara com uma quarta dimensão. Mas é claro, Bill é um narrador não confiável, mas há certos detalhes que sustentam essa interpretação. Por um lado, quando ele tenta escrever sobre o que aconteceu com sua dimensão, o texto é bloqueado principalmente por estática. As poucas palavras visíveis indicam a sua culpa e angústia, como a frase "minhas mãos, tremendo enquanto eu percebia que nunca poderia desfazer isso". Ele então diz que falar sobre esse evento sempre faz seus ouvidos zumbirem, e ele acaba por desmaiar. A estática provavelmente não é uma redação proposital de sua parte, pois ele geralmente faz isso riscando coisas, censurando ou se intrometendo para interromper. É sempre visivelmente proposital quando ele pretende alterar as coisas, enquanto a estática aparece em momentos angustiantes, como Stanley socando Bill para fora de sua cabeça. Claramente, algo horripilante e ainda mais sombrio do que os episódios mais assustadores de Gravity Falls aconteceu na casa de Bill. Finalmente, o livro do Bill explora mais do relacionamento de Bill e Ford e mostra que eles eram realmente muito próximos. Bill tentou fazer com que vários humanos construíssem seu portal, até mesmo aparentemente conhecido Bill Whitbane de A Casa da Coruja no Caminho, continuando assim a conexão entre os dois desenhos, mas se tornou realmente próximo de Ford. Um exemplo disso é o momento mencionado acima quando Bill contou a Ford sobre sua dimensão natal, mas há muito mais. Bill revela que ele tem algumas páginas que Ford arrancou do Diário 3, especialmente páginas que eram muito pessoais e emocionais. Fãs da animação e leitores da cópia original do Diário 3 saberão algumas coisas sobre o relacionamento de Bill e Ford. Ford admirava Bill, o via como um mentor e então foi traído quando percebeu que o portal que o Bill estava ajudando a construir levaria ao apocalipse. No entanto, o livro do Bill mostra que na verdade havia mais entre eles do que isso. Ford e Bill agiam como amigos de verdade e às vezes até agiram de forma ligeiramente romântica, o que fez os fanfiqueiros de plantão criar as suas teorias que os dois realmente eram um casal. A Mabel que o diga. Eles se deram bem imediatamente no primeiro encontro. No aniversário de Ford, Bill deixa uma mensagem para ele em ratos, mas é a intenção que conta. Para vocês terem noção, Bill e Ford até cantam um karaokê bêbado juntos, algo que nunca seria permitido no desenho com a notória censura da Disney. Quando Bill não fala com ele por alguns dias, Ford o acusa de ir inspirar outros cientistas, e então Bill acusa Ford de abandonar o portal para sair com um caipira de terceira roda, o McGugget. A cena inteira mostra os dois com ciúmes um do outro, atirando as coisas na cara um do outro. Depois que Ford percebe as consequências de construir o portal e para de trabalhar nele, Bill começa a implorar para Ford falar com ele novamente. Ele até dá um monólogo que parece vir de um ex-parceiro tóxico, dizendo que ninguém se importará ou entenderá Ford como ele. Claro, com Bill ainda sendo um soberano interdimensional moralmente errado, ele intensifica seus métodos de persuasão para tortura física e psicológica, como possuir seu corpo para ficar no telhado no inverno gelado, até fazer Ford esquecer seu próprio nome. Bill fica realmente intenso. Uma das muitas coisas que realmente me interessaram sobre o livro do Bill foi mergulhar em sua infância, especificamente no dia em que ele pôs em prática seu plano de mostrar a todos o que estavam perdendo. Eu, como muitas pessoas, teorizei muito sobre como Bill se tornou, você sabe,
Bill. Acredito que muita gente chegou na mesma teoria que a minha, presumindo que Bill destruiu sua dimensão de propósito porque ele ficou frustrado com seus planos e simplesmente enlouqueceu. No entanto, não foi isso que aconteceu. Bill destruiu seu mundo acidentalmente. Esse capítulo específico é mais interessante pra mim, porque mostra um pouco do remorso e culpa de Bill por ter destruído sua dimensão. No final das contas, acho que esse livro é sobre a ideia de aceitação, especialmente a diferença em como Bill e Ford abordam seus problemas. Não vou estar aqui comparando o nível de trauma do Bill com as inseguranças sociais de Ford, mas eles estão essencialmente se aprofundando no mesmo tópico de aceitação. Eu poderia dizer muito sobre a jornada de Ford ao longo das poucas interações que temos com ele no livro e no capítulo designado para suas páginas perdidas, mas direi apenas isso, até porque pretendo no futuro fazer um vídeo sobre ele. Ford é um homem muito orgulhoso e isso fica claro. Ele também é muito solitário, como é descrito em seus escritos, e além de estar sozinho, ele também tem medo de admitir que está errado. O relacionamento dele com Bill é como um término embaraçoso. Ele não quer admitir que foi enganado e acredita que Bill é uma entidade perigosa que é literalmente o diabo. Acredito que a relação deles foi como grandes amigos, nada mais do que isso. Ford encontrou alguém que pudesse conversar sem parecer um maluco, alguém que o entendia. E por mais que Bill tenha encontrado alguém para construir o portal, sabemos que Bill também o viu como um amigo, tanto que ele fica decepcionado com a traição. Consigo entender um pouco as pessoas que falam que foi uma relação amorosa, mas amizades também são assim. Os amigos ficam decepcionados, se sentem traídos e ficam com ciúmes. Ainda mais, não acredito que essa tenha sido a intenção do autor, até porque não faz muito sentido na minha cabeça a relação de uma entidade cósmica triangular com um ser humano. E a fala da Mabel sobre eles parecerem um casal em um término é porque, convenhamos, é a Mabel. Ela é fanfiqueira e gosta demais de coisas sobre romance. Mas a preocupação de Ford é a sua própria família, porque se o Bill enganou, ele pode enganar qualquer um. Mas a grande verdade é que o Bill é uma grande piada. Ele é muito bom em manipular as pessoas para fazer parecer mais ameaçador e todo-poderoso. No entanto, ele realmente não é, a menos que você lhe dê esse poder e aperte sua mão. Ele é um parasita que se alimenta das inseguranças e fraquezas das pessoas. Então, junto com a aceitação de que Bill não é uma entidade aterrorizante, ele aprende a aceitar que ele errou. E tudo bem, Bill agora é apenas uma história assustadora para contar na fogueira, uma mera lembrança de um erro. Esse dificilmente é o último de todos os mistérios que Gravity Falls, ou mesmo o livro do Bill em si, tem guardado. As maiores e mais urgentes questões de Gravity Falls finalmente foram respondidas e de uma maneira altamente satisfatória. Agora, cabe apenas a potencial série encontrar novas histórias para explorar e alguns fios restantes para puxar. Muito obrigado por ter chegado até aqui e antes de encerrar, gostaria de agradecer ao canal Dublacor por me deixar utilizar a sua dublagem. Por isso, se você se interessa em ver e ouvir mais dessa dublagem de Gravity Falls, passe lá no canal deles, vai ajudar demais os seus projetos. E bem, eu sou Maru e esse é apenas o início da jornada. Fui.